Continuando com a caixa de texto, vejam bem, eu posso atribuir efeitos também assim que eu colocar um texto para ser impresso depois, tá? Independentemente, o efeito sairá na impressão tranquilamente, tá bem? Bem, assim que eu colocar o texto, eu posso, utilizando a guia Efeitos, ou Effect, no caso da versão em inglês, que eu vou encontrar dentro do menu Windows, opção Effect ou Shift Ctrl F10, tá bem? E a inserção do efeito é bem simples. Eu posso selecionar a função do efeito aqui e solicitar um desses efeitos presentes em nosso projeto, tá? Por exemplo, transparência. Para poder visualizar a transparência, eu coloco aqui a opção Preview, né? Para a gente poder visualizar aqui. Onde eu tenho aqui o tipo de efeito que eu quero atribuir, eu tenho a opção normal. Se vocês observarem, eles têm as mesmas funções do Photoshop, tá? Eu seleciono os objetos aqui, ó, e automaticamente ele vai me dando o tipo de modo do efeito que eu quero atribuir, ok? Aqui a opacidade 100%, posso diminuí-la. Observem que zerando deixei o texto totalmente transparente, tá? 100% de efeito, tá bem? Mas eu não quero a transparência, eu quero utilizar outro tipo de efeito, como por exemplo, Drop Shadow, que é o sombreamento, tá? Observa que ele já atribuiu um sombreamento atrás da fonte. Também posso modificar suas cores, tá? Independente da cor que você queira colocar, tá bem? Posso diminuir ou aumentar a opacidade da transparência, né? A sombra que está atrás, tá? Diminuir a distância, posso colocar ela mais próxima do texto, ok? O ângulo aonde ela se encontra, se é do lado esquerdo, lado direito, parte de cima, superior, aí é a sua opção, é o formato que você vai querer atribuir, né? Além disso, mesmo colocando um único efeito, eu posso inserir outro, tá? Observa que eu inserindo aqui, tá? Automaticamente nas pré-definições, tá? Ele já vai me dando a forma do efeito que eu quero atribuir, tá? Ok? Efeito é uma coisa que vocês que estão aprendendo a utilizar o programa têm que ter manejo, tá? Não adianta colocar muito efeito que você pode estragar o projeto, tá certo? Deixa eu tirar isso aqui, Behave and Emboss, tá? Só vou deixar ele com essa transparência, essa sombra atrás e esse brilho aqui ao lado, tá? E darei um OK. Ok? Independentemente se você modificar a cor da fonte do teu objeto, ele vai continuar com o efeito que foi atribuído, certo? Perguntas? Vocês podem enviar para o meu e-mail, né, que já foi mostrado na primeira videoaula, ok? Que eu terei o maior prazer de responder cada uma delas, tá bem? Continuando a trabalhar com caixas de texto. Essa é a nossa capa, mas antes de irmos para a produção final da capa,
eu vou mostrar para vocês algumas atribuições com caixas de texto ainda. Do tipo, se você for mostrar um projeto gráfico para um cliente, você monta ele bonitinho e insere alguns objetos, como fotografias fictícias, textos fictícios, tá? E o InDesigner te dá essa possibilidade. Observa bem. Eu vou inserir textos aqui, caixas de textos no caso. Por exemplo, aqui, esse texto que eu vou inserir aqui, ele vai estar em 4 colunas na fonte tamanho 11. Mas como eu vou atribuir um texto aqui? Eu poderia chegar no Word, pegar um texto qualquer, colar, copiar e colar. Mas o InDesigner já me dá uma opção interessante. Se eu clicar em cima da caixa de texto com o botão direito, ele vai me dar o uso de texto fictício, né? Fill White Placeholder Text. Clicando, olha o que ele faz. Me preenche com textos fictícios, tá? A partir daqui, eu posso utilizar as ferramentas de alinhamento, tá? Nessa mesma barra de propriedades de texto, eu tenho a opção de parágrafo, tá? A primeira é fonte e parágrafo, aonde eu posso colocar os espaçamentos, os famosos recuos que o Word possui, tá? Os recuos da primeira linha, vamos colocar aqui 0,5 centímetros, ou seja, 5 milímetros, tá? O espaçamento à esquerda, o espaçamento à direita, tá? Entre outros que nós iremos utilizar no decorrer do nosso curso. Eu vou zerar aqui esses dois, tá? E vou tentar agora dividir esse texto em 4 colunas, sem precisar estar fazendo nenhum esforço, né, de estar inserindo várias caixas de texto. Lembram-se de que quando eu formatei esse título no centro da caixa de texto aqui, eu pedi um comando, né, que foi a combinação das teclas Ctrl B, né, onde me forma aí a formatação de caixa de texto, tá? Aonde eu posso atribuir o espaçamento, né? Aliás, a quantidade de colunas. Eu quero dividir em 4 colunas e o espaçamento entre elas de 0,5 centímetros. Daria um OK? Texto dividido em colunas. OK? Se for menos as colunas, não tem problema. Opa. Ctrl B. 3 colunas. Observa que eu já estou com a opção de pré-visualização ativado aqui. E a quantidade de colunas que eu inseri, automaticamente o programa já me atribui. Ok? No nosso caso, o nosso informativo é pequeno, tá? Ele requer no máximo até 4 colunas nesse tamanho do papel, que é no tamanho A4. Ok? Depois de dividi-lo em colunas, clique em OK. Observem que o texto ele não coube totalmente, porque assim que dividimos em colunas, sobrou texto. Observa aqui, ó, a setinha, o sinal de mais na caixa de texto. Como é que eu posso visualizar esse texto? Eu posso clicar na caixa. Observa como vai ficar o nosso mouse. E agora eu redesenho a caixa de texto e ele vai me dizer quanto é que sobrou de texto.
utilizando as caixas de formatação, eu posso selecionar todo o texto e atribuir aquela ferramenta de espaçamento entre caracteres. Fecho. Apagarei a caixa de texto que sobrou e agora não tem nenhum texto mais passando, né, no limite desta caixa de texto. Ok? Do mesmo jeito que eu colori aqui, eu posso selecionar. Observa que aqui ficou no formato do T, né? Quando eu seleciono um objeto, ele fica com um quadrado e um traço no meio. Quando eu seleciono texto, ele me fica com o formato de um T, né? Texto. T de texto. Dou um clique duplo. E aqui, ó, eu modifico para a cor que eu quero. E fica bonitinho. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso primeiro contato com caixa de texto. Revisem, assistam novamente essa videoaula e qualquer dúvida eu esclareço para vocês através dos e-mails e nos nossos encontros semanais, né? Ok? Então, vamos até a próxima aula, tá bom? Antes de encerrarmos, menu Arquivo ou File e clique na opção Salvar ou Ctrl S. Podem fechar o InDesigner ou documento, tá? E nos veremos na próxima videoaula. Até logo!